Você sabe que a creatina, ela pode te fazer passar na residência ou na prova que você tanto quer? Antes da gente começar, eu quero te perguntar, como é que estão os estudos por aí? Tá puxado, tá complicado? Mas a primeira coisa que você tem que entender é que esse nível de estresse da sua rotina para os estudos que você tem é o mesmo nível que um bodybuilder tem na preparação para o campeonato dele. Entenda uma coisa, se eu te disser que tem um suplemento que pode te ajudar a um monte de coisas e pode melhorar a sua performance, você acreditaria? Pedro, depende. Claro, eu sei que depende. Mas o mesmo suplemento que ajuda o bodybuilder, ele ajuda você. Claro que o foco é outro. Ao invés de turbinar o seu músculo, é turbinar o seu cérebro. Mas o que a gente quer? Primeiro, ser rápido, a gente quer constante, aprender mais. Tá, Pedro, que suplemento é esse que você tá falando? É isso que eu vou te explicar aqui agora. A creatina, ela tem um monte de vantagem. A creatina, ela tem benefícios em todas as partes da vida. E se eu estiver falando só isso, você não iria acreditar. Agora, aqui no IPM, a gente tem o IPM Science, que é nosso centro de pesquisa em aprendizado em tudo, e a gente vai trazer a parte científica da creatina. Como que a creatina pode aumentar a sua performance cognitiva. Tá bom, Pedro? Então hoje o que você vai falar? Hoje eu vou explorar os resultados de uma meta-análise muito boa que foi publicada recentemente, que ela analisou tudo, como que a creatina ela pode melhorar o seu desempenho em 3 aspectos para você levar em consideração. Primeiro, ela melhora a sua atenção. Segundo aspecto, memória. E o terceiro ponto, na velocidade de processamento. Acredite se quiser, mas nesse estudo mostrou que a capacidade de resolver questões e até interpretar esses dados mais rápido foi diretamente influenciado pela creatina. Eu sei que você está doido para ver, vou te explicar daqui a pouco. Mas antes de entrar no estudo, eu quero que você entenda o que é uma meta-análise, porque eu adoro uma meta-análise. Por que ela é tão importante? Gente, a meta-análise nada mais é do que um estudo que combina. Então, ela é um estudo que combina os dados de vários outros estudos independentes para ela chegar em uma conclusão muito mais robusta. Isso, no fundo, significa o quê, Pedro? Que ao invés de eu confiar apenas em um grupo de pesquisadores, apenas em uma pessoa ou apenas em um estudo de um determinado lugar, eu analiso vários estudos com vários formatos, de vários tipos, vejo essas evidências, analiso elas de forma sistemática e aí sim eu tenho um resultado final. Tanto que se você for pegar por essa pirâmide aqui, ó, a meta-análise é a top 1. Essa análise incluiu 16 ensaios clínicos randomizados. Foram 492 pacientes com a idade entre 20,8 e 76,4 anos. O que eles analisaram, Pedro? Pessoas saudáveis, e tanto em condições neurológicas quanto em condições específicas. Então são pessoas saudáveis. E esses resultados, pessoal, eles foram expressos em alguns termos, tá? Específico. Tivemos muitas análises estatísticas, muitas coisas para garantir essa precisão estatística. Então entenda, Pedro, qual foi a dose? Vamos lá. A creatina que foi administrada foi em diferentes dosagens dos estudos. E a dosagem variou de 5 a 20 gramas por dia. E os estudos, eles também tiveram durações variadas, de algumas semanas até meses, tá? Tá bom, Pedro, você falou um monte de coisa. O que isso significa na prática? Significa que a gente está falando de um estudo com altíssima confiabilidade. Toda vez, eu fiz mestrado, estava no meio do doutorado, larguei, mas toda vez que a gente avalia confiabilidade. Pedro, por quê? Porque isso levou em consideração diferentes perfis de indivíduos, levou em consideração diferentes idades, diferentes capacidades, e isso é muito importante. Ele também levou em consideração estudantes, incluindo você que está se preparando para a residência médica. Agora, presta muita atenção aqui. Vamos entender como é que esse estudo ele pode ser usado na nossa vida. Como que eu vou colocar isso na atenção? Se tem uma coisa que te faz perder tempo na sua jornada até a sua aprovação, é a falta de concentração, é a falta de atenção. Eu sei que você já sentou para estudar e de repente começou a pensar no celular, pegar o celular, pensar na morte da bezerra, você está divagando em outros assuntos, pensando que vai comer no jantar e na verdade você não consegue mais manter o foco. Agora eu vou te explicar isso no fundo, como que funciona, tá? Quando a gente pega a neurofisiologia da atenção, ela envolve um monte de coisas complexas, mas principalmente a ativação de circuitos específicos no cérebro, mais especificamente no córtex pré-frontal e no sistema dopaminérgico, que todo mundo sabe. Agora, isso é o que regula
a manutenção da atenção e a inibição de distrações. Pedro, beleza, entendi. Mas como que a creatina pode influenciar nesse processo? Porque ela consegue aumentar os níveis de fosfocreatina a nível cerebral. Então ela vai fornecer mais energia para os seus neurônios e reduz a fadiga mental. Então o que essa meta-análise mostrou para a gente? Que essa suplementação com creatina, ela reduziu significativamente o tempo de atenção de tarefas cognitivas, tá? No estudo ele traz isso como SMD, então reduziu muito, com P igual a 0,03%, que tem significância estatística. Isso mostrou o quê? Que os participantes, eles foram mais rápidos e mais eficientes na execução de um monte de tarefas que exigiam concentração. E por que isso ocorre, Pedro? Porque a creatina, ela melhora a disponibilidade de ATP no cérebro, de energia, ajuda a sustentar uma atividade neuronal necessária para você ter uma atenção contínua. Além disso, uma coisa muito importante, tá? Alguns estudos, eles apontam que a suplementação foi muito mais eficaz em indivíduos com maior demanda cognitiva do que aqueles indivíduos que tinham baixa demanda cognitiva. Ou seja, presta muita atenção, aqueles estudantes, aquelas pessoas que precisavam pensar mais, estimular o cérebro e faziam a suplementação, elas tinham muito mais eficácia, eficiência e efetividade nos estudos. Beleza? Isso é muito importante. Então nós batemos no primeiro ponto que eu falei que a creatina ajuda, que é a atenção. O segundo ponto é a memória. Pedro, o que é memória? Entenda a memória como a sua capacidade de guardar e de recuperar algumas informações. Agora, isso tem que ser rápido, porque uma prova é rápida. Sabe aquele protocolo que você leu ontem, aquele guideline que você estudou semana passada e esqueceu? O que está influenciando aí? É a memória. A memória é um dos fatores cruciais que tira o aluno da reprovação e coloca ele na aprovação. E voltando um pouquinho, estilo Pedro Miranda de dar aula, eu vou voltar um pouquinho na fisiologia. A memória, ela é regulada por um sistema extremamente complexo, neurofisiológico, que ele envolve o hipocampo. Pedro, só o hipocampo? Não. Também o córtex pré-frontal e principalmente as conexões sinápticas. Presta atenção. O que melhora isso? Córtex pré-frontal, hipocampo e a conexão sináptica entre eles. A creatina, gente, quando ela aumenta os níveis de fosfocreatina a nível cerebral, ela também vai otimizar a produção de ATP, a gente já falou isso, mas ela também melhora a capacidade sináptica, porque aumenta a demanda energética. Entenda, você sem energia, sem níveis de fosfocreatina, você não consegue ter o ATP ideal. Tá bom, Pedro? E o que a meta-análise mostrou? A meta-análise mostrou que a creatina ela teve um impacto muito importante, positivo e significativo, com um P-sim menor que 0,00001 e indicou que estatisticamente ela melhorou muito e foi relevante na retenção de informações. E esse efeito, gente, ele foi especialmente observado naqueles indivíduos que eram submetidos a tarefas de memorização intensiva, igual você. Então o que ele sugere? Que a suplementação ela pode ser sim um diferencial para quem precisa ligar com grandes volumes de conteúdo. Espera aí, Pedro, quem é esse? Você. Agora, uma coisa mais interessante ainda, que a creatina, ela pode diminuir o nível de estresse oxidativo. Se ela diminui o nível de estresse oxidativo, ela protege o neurônio contra danos e melhora o que a gente chama de plasticidade sináptica. Gente, isso é crucial para você que estuda por longos períodos do tempo. Presta atenção. Se você precisa estudar por 6, 7, 8 horas, como ela melhora isso, você vai estudar com mais qualidade e vai conseguir desempenhar uma memória acima da mente. Vamos para o terceiro, importantíssimo, que é a velocidade de processamento. Gente, o cérebro, ele precisa pegar essas informações e processá-las rápido na hora da prova. Por quê, gente? Porque tempo é tudo em uma prova de residência. Tudo. Quanto mais rápido você conseguir interpretar a informação, a questão, quanto mais você conseguir evocar essa informação do seu cérebro e responder, mais chance sobrar tempo para você fazer a prova, marcar no cartão e pensar em outras questões. E a neurofisiologia da velocidade, gente, também é complexa, como tudo no cérebro, eu adoro o cérebro, também é complexa, mas ela envolve principalmente uma coisa que se chama integração eficiente de múltiplas regiões cerebrais. Agora aqui,
eu estou falando de velocidade, é conexão em vários lugares. Imagina como se fosse vias. Isso vai córtex parietal, frontal, circuitos subcorticais, é um monte de coisa. Todo o cérebro praticamente orquestrado, ela vai transmitir informação, interpretar e aí sim fazer a compatibilização disso. E aí volta a falar, a disponibilidade de ATP é fundamental nisso. Então, assim como a creatina, principalmente a fosfocreatina cerebral em níveis elevados, ela funciona como um reservatório energético, garantindo que não vai faltar energia no final da via, ou não vai faltar energia um pouco mais lenta em um determinado lugar. Isso é lógico dentro da neurofisiologia. Agora, o que a meta-análise mostrou pra gente? Mostrou que indivíduos que têm creatina reduzida tinham uma menor disponibilidade, uma lentidão cerebral, e aqueles que tinham maiores níveis de creatina tinham um nível de eficiência muito maior, com um P igual a 0,04. Agora, isso é o que, Pedro? Simples. Mostrou que os participantes que foram suplementados com creatina foram capazes de interpretar e resolver os problemas de maneira muito mais ágil. E esse feito, gente, foi muito mais significativo em tarefas que exigiam tomada de decisão rápida. Ou seja, é isso aí, você tem 10 segundos. É isso aí, você tem 1 minuto. Questão, 3 pontos. Importantíssimo para você. Agora, além disso, tem vários outros estudos que sugerem que a creatina ela melhora também função mitocondrial nos neurônios, reduz o estresse oxidativo, facilita a comunicação sináptica e assim, gente, o que tem é vantagem. Agora você que quer ficar fitness, agora já entendeu que você pode ficar fitness e inteligente com creatina. E gente, por que isso tudo é muito relevante? É especialmente relevante você que está se preparando para a residência, para uma prova grande. Por quê? Porque você precisa reter muita informação em pouco espaço de tempo. Agora, Pedro, e agora o que eu faço? Vai consultar um médico, alguém? Você já sabe que a creatina não é só para o marombeiro. Os meus alunos sabem, eu falo isso, que a suplementação de creatina é uma coisa que pode ajudar. Melhora mais a atenção, a memória, o raciocínio e várias outras coisas. E o melhor de tudo é que todos os estudos que eu li, vou deixar o link aqui embaixo para você ler, você que gosta de ciência, tem melhorado muito o desempenho cognitivo das pessoas. Ou seja, se você é uma pessoa adulta, uma dose entre 5 e 20 gramas de creatina pode te ajudar demais na sua memória cognitiva, beleza? Agora, cuidado, não adianta nada, assim como o Venvanse, como todas as outras coisas, você tomar a creatina e achar que vai ficar gênio. Não adianta você tomar e achar que vai ficar gênio, que é isso que vai resolver seus problemas. Não, isso é um up. E outra coisa, os estudos mostram que o efeito da creatina na cognição, ele não é imediato. Não é vai tomar hoje e vai sentir amanhã. Não é assim. Eles falam que nessa fase de carregamento, para elevar o nível de fosfocreatina cerebral, a suplementação contínua de 20 a 30 dias, ela consegue ter níveis de estoque neuronal ideais para conseguir evoluir. E qual que é a dose recomendada, Pedro? De 3 a 5 gramas por dia. Tá? É uma quantidade que é segura e eficaz para a maioria das pessoas, potencializa sem exagero, porque no estudo que eu te mostrei é de 5 a 20. Mas tem nessa meta-análise vários estudos mostrando benefícios a partir de 2. Outro ponto muito importante para você entender, tá? Que os efeitos da creatina, eles foram mais eficientes naqueles alunos ou naqueles indivíduos que tinham alta carga de estresse cerebral. Ou seja, para você que está estudando muito para residência, para você que passa muito tempo, os benefícios eles foram mais calculados, eles foram mais significativos. Por quê? Porque eu sei que está faltando aquele estresse, aquele suporte extra e está gerando aquele estresse para você. Beleza? Lembra sempre da nossa filosofia aqui, sem pausa, sem pressa. Assim como a creatina, ela vai levar um tempo de 20 a 30 dias para subir os estoques a nível neuronal, o processo de estudo também leva. É constância, o jogo da constância. Cada dia de estudo é um tijolo que você coloca na sua parede de aprovação. Estudei bem, mais um tijolo, mais um tijolo. É assim que funciona. E eu não quero que você comece a usar isso aqui sem orientação médica. Ah, Pedro, mas você é médico. É, mas eu não te conheço na sua individualidade. Estou te mostrando estudos, essa parte toda. Tranquilo? Se você gostou, não esqueça de seguir a gente, de comentar aqui embaixo, de curtir, compartilhar com seus colegas. Eu espero muito ter te ajudado nessa sua jornada estudantil. Um abraço e até a próxima.